Muito bem, amigos, estamos de volta então. Então, para fechar, né, só para resumir as funções do tipo legal: função de garantia, evitar as coações e os arbítrios do Estado; função indiciária de licitude, ou seja, fato típico em tese presume-se ilícito, mas admite, cuidados aqui só a porta, mas admite-se prova em contrário, certo? Também é importante lembrar, nas funções do tipo legal, função fundamentalista, onde nós temos, né, o fundamento, a previsão abstrata; quando se torna concreta, surge concretamente o direito de punir. Função diferenciadora do erro, onde o dolo do agente precisa englobar todos os elementos do tipo legal; caso contrário, nós teríamos então o erro de tipo. E a função seletiva, onde se seleciona os bens jurídicos que serão proibidos e permitidos. Assim, nós vamos para o penúltimo item da teoria do tipo. Penúltimo item. Que versa agora sobre a estrutura do tipo legal. Estrutura do tipo legal. Senhores, quando a gente fala de tipo, vocês têm que ter em mente que existem aqui três elementos estruturais do tipo. Certo? Três elementos: o núcleo, os elementos ou elementares e também as chamadas circunstâncias. Núcleo, elementos e circunstâncias. Prezados, primeira coisa, o que é o núcleo? Tá? Núcleo. O núcleo, meus amigos, é o verbo. Só um pouquinho que eu preciso fechar aqui. Por alguma razão ela está abrindo. O núcleo é o verbo. Tanto que vocês vão ouvir muito falar, por exemplo, em verbo nuclear do tipo. Todo tipo penal incriminador, ele tem um verbo. Todo ele tem um verbo, certo? Aqui não é diferente. Então, se a gente pegar o homicídio, o verbo é matar. O direito penal pune comportamentos humanos. O furto é subtrair, o estupro constranger, o peculato apropriar, e por aí vai. Se não tivesse o núcleo, não tinha como punir um criminoso, porque não teria como descrever o comportamento delitivo. Eu preciso dar um jeito nesta porta, já sei o que fazer. É só chavear por dentro. Pronto, melhor impossível. Resolvido. Então, amigos, isso é um núcleo, tá? Núcleo caracterizado pelo verbo. Bom, o que são elementos? Elementos são características do tipo penal que envolvem o tipo penal, certo? Características que envolvem o tipo. Quais são as espécies de elementos que nós temos? Os elementos podem ser objetivos, aqui está, objetivos, normativos
subjetivos e, por último, modais. Bom, preciso dizer uma coisa para vocês. Nem todo tipo penal vai ter os 4. O que eu estou botando aqui é que existem tipos penais objetivos, existem tipos penais normativos, existem elementos normativos, existem elementos subjetivos, existem elementos modais. Agora, o que nos interessa agora é a gente saber o que é cada um, não é verdade? O que são elementos objetivos, pessoal? Elementos objetivos são aqueles em que não é necessário se fazer juízo de valor. Botamos assim, ó. Dispensa juízo de valor. Não carece de análise. O que aquele elemento traz é de conhecimento incontroverso. Todo mundo sabe o que é. Então, por exemplo, quando a gente pega o homicídio, tá? Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Eu posso afirmar a vocês que esse tipo penal só tem elementos objetivos. O núcleo está aqui, o matar, o elemento objetivo, alguém. E por que alguém é elemento objetivo? Porque não é preciso fazer juízo de valor. O que será que é alguém? Todo mundo sabe o que é alguém. Alguém são pessoas, né? Todo mundo sabe isso. Matar alguém, então, é, na verdade, matar uma pessoa. Ficou fácil de entender o que é um elemento objetivo, não é verdade, pessoal? Agora, o que seriam elementos normativos? Agora é um pouquinho diferente. Os elementos normativos, o juízo de valor é indispensável. Aqui está. O juízo de valor é indispensável, vai ser preciso, é necessário, amigos, que quem for interpretar, de regra geral, o magistrado, que ele faça essa análise, o juízo de valor. Não tem escolha. Certo? Bom, o que a gente tem que cuidar? Esses elementos normativos, eles podem ser jurídicos ou eles podem ser culturais. Jurídicos ou culturais. O que quer dizer, por exemplo, um elemento normativo jurídico? São aqueles próprios do direito, onde, quando se estuda o direito, a gente usa essas expressões, esses elementos. Por exemplo, indevidamente, sem justa causa. Percebam, isso tudo aqui não é que nem o alguém. Afinal de contas, até que limite é o indevidamente? Até que ponto o devidamente se torna indevidamente? Até que ponto com justa causa se torna sem justa causa? Se deram conta? Ou então, amigos, documento. Até que ponto aquela situação, aquele papel é um documento ou não é? Até que ponto aquela pessoa é um funcionário público ou não é? Tá aqui. Cultural
vem dos outros ramos do direito. Então, por exemplo, um ato obsceno, um ato libidinoso, arte, vem daqui. Certo? Tudo isso são elementos normativos, porque precisam de um juízo de valor. Elementos subjetivos. Os elementos subjetivos, amigos, eles dizem respeito à esfera anímica do agente. Esfera anímica quer dizer o quê? O ânimos do agente. Quer dizer respeito a isso, ao ânimos do indivíduo. Que a gente costuma dizer, né? A sua intenção, a sua finalidade. Um exemplo é o furto. Olhem aqui. Artigo 155 do Código Penal. Vamos botar aqui o 155 para vocês entenderem. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Olha que interessante aqui, pessoal. Subtrair é o núcleo. Está aqui a conduta. Não é preciso discutir o que é subtrair, é o verbo. Para si é um elemento subjetivo. Exatamente porque é o quê? É o ânimos do indivíduo. Para que ele quer subtrair? Para ele ou para outrem. Coisa é um elemento normativo, coisa alheia. Tá aí, certo? Então, a gente tem aqui as características, então, dos elementos subjetivos. E ainda nós temos os elementos modais. O que são os elementos modais? Esses elementos, amigos, eles dizem respeito, olhem bem, dizem respeito às condições de tempo, lugar e modo de execução do tipo penal. Certo? Então, por exemplo, quando a gente pega o infanticídio, lá no artigo 123, vamos pegar o artigo 123. Infanticídio. Tempo, lugar e modo de execução. Matar, modo de execução. Sob a influência do estado puerperal. O próprio filho durante o parto ou logo após. Vejam, elementos modais. Ok?
Toda vez que se referir a um tempo, a um lugar ou a um modo de execução, nós vamos estar falando de elementos modais, como vocês estão vendo ali. Certo? Show de bola. E agora, nós vamos então para o último item da teoria do tipo, fechando assim a tipicidade e fechando assim os elementos objetivos do fato típico. Último item. Pessoal, prometem a vocês que vai ser bom. Não prometem que vai ser fácil. A vista do alto é muito mais bonita, embora não seja fácil chegar lá, não é? Vamos falar da classificação dos tipos penais. Classificação, tá? Ao todo, nós vamos falar sobre 6 classificações. A primeira, 1. Tipo normal e tipo anormal. Qual é a diferença de tipo normal para tipo anormal? Tipo normal tem somente elementos objetivos. Somente elementos objetivos. Certo? Já tipos anormais têm mais que elementos objetivos. Muito difícil que a gente tenha um tipo penal normal. A esmagadora maioria dos tipos penais são anormais e para a teoria finalista, que exige sempre elementos subjetivos, nós sempre vamos ter tipos anormais porque vai demandar elementos normativos, subjetivos, modais e etc. Certo? Então vamos cuidar isso. Essa é a primeira classificação. É bem fácil, é bem tranquila. Segunda classificação. Tipo penal pode ser fechado e o tipo penal pode ser aberto. Qual é a diferença, pessoal? O tipo penal fechado, ele possui uma descrição minuciosa. Uma descrição minuciosa do comportamento criminoso. Por exemplo, o homicídio, matar alguém. Acabou. Isso é um tipo fechado ou cerrado. Na tua prova pode vir ainda a expressão cerrado. Ou seja, não abre espaço, meus amigos, para que se faça outra análise. Já os tipos penais abertos possuem lacuna na descrição. Temos como exemplo a rixa no artigo 137 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo. Vamos dar uma olhadinha no 137. Rixa.
Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Pois é, aqui, meus amigos, por que é um tipo aberto? Porque é preciso que o magistrado analise, no caso concreto, se o indivíduo participou, certo? E se ele participou para separar ou não. Porque se não foi, não vai ser punível a rixa aqui, certo? Isso é um tipo aberto. Outro exemplo são os crimes culposos. Os crimes culposos são abertos porque o tipo penal não descreve a conduta criminosa. Querem ver? Se a gente pegar o homicídio, lá o 121, vamos pegar o artigo 121, homicídio culposo. Vejam que não diz o que é o homicídio culposo, só diz o que vai acontecer se ele existir, ó. Se o homicídio é culposo, detenção de 1 a 3 anos. Mas o que é o homicídio culposo? Eu preciso preencher a lacuna. E aí eu tenho que ir lá para o artigo 18. Eu sou obrigado a ir para o artigo 18 do Código Penal. E vai aparecer o 2. Doloso, quando o agente quis o resultado, assumiu o risco de produzi-lo. Se deram conta? Agora sim, nós vamos ter, então, meus amigos, aqui, um desses exemplos. Mais uma vez a bateria, tenho que trocar, já volto.